Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Espírito Santo, nós pedimos que toda distração desse lugar seja anulada em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade, sabe, de colocar a nossa mente, o nosso coração, sabe, tudo que há em nós aqui disponível para sermos orientados, instruídos, Pai, abraçados pela Tua verdade. Se é necessário que ela nos exorte, que o nosso coração esteja aberto para isso. Se ela precisa nos encorajar, que a gente seja encorajado pela Sua palavra. Se a gente precisa de direção, que a gente encontre direção na Sua palavra. Mas para isso, Senhor, nos ajuda a nos concentrarmos e a nos entregarmos de corpo e alma para ouvirmos e recebermos da Sua palavra aquilo que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa casa precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Bom, obrigado. Bem, esse texto é interessante demais, porque Jesus fez o sermão mais importante da vida. Foram 2 capítulos pregando esse sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Jesus recebe o Espírito Santo no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E ao receber o Espírito Santo, a gente imagina que alguém que tem tamanha ascensão e promoção como a que Jesus teve, esse alguém saia pelo mundo para anunciar coisas grandiosas, ou seja, que ele aproveite o embalo de toda a fama que ele ganha a partir daquele encontro com João Batista, a partir daquela experiência de ouvir os céus testemunhando a respeito dele e de ver o Espírito Santo em forma corpórea, em forma de pomba, pousando no ombro de Jesus. Jesus, ele fica 30 anos sendo preparado, sendo conduzido pelos seus pais, e havia uma movimentação profética no deserto, conduzida por um profeta chamado João Batista. As pessoas estavam indo para lá e elas estavam recebendo uma instrução muito profunda, e as pessoas entendiam que aquele homem era alguém vestido de autoridade. João Batista era por direito e por dever, obrigatoriamente ele tinha que assumir o papel de sumo sacerdote, o cargo mais elevado no contexto religioso e político de Israel. Essas coisas eram completamente unidas, juntas. Como Israel não tinha nação, Israel não tinha um rei, então a autoridade suprema de Israel eram as autoridades religiosas. E João tinha que assumir esse lugar, porque ele era filho de Arão, o irmão de Moisés, de onde é extraído, de onde flui o ministério sacerdotal. A ideia de sacerdote flui a partir de Arão, o primeiro. João Batista era filho de Arão por parte do pai e por parte da mãe, e ele tinha que assumir esse lugar. Entretanto, ele ouve a voz de Deus, e ele percebe uma irregularidade em Israel. Naquela época haviam sumos sacerdotes. Lucas capítulo 3, você vai encontrar Lucas denunciando a irregularidade. Ele diz: olha, os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás, mas não podiam haver sumos sacerdotes
só podia haver um. E Anás e Caifás estavam na folha de pagamento do imperador Tibério César. Estava tudo errado. João então decide romper e não aceitar aquela herança sacerdotal, não assumir aquela igreja. Olha, os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel, e o texto vai dizer que eles eram irrepreensíveis diante de todos os mandamentos do Senhor. Que nível de testemunho, que conduta moral ilibada, que maravilhoso era a vida daqueles, sabe, daquele casal. E o interessante é que eles tiveram João já velhos. Então imagina, essa notícia chamou a atenção do mundo inteiro. O nome de João destoava do nome daqueles que eram oriundos da família de Zacarias. Zacarias teve que ficar mudo, enfim, acredito que você conheça a história. João Batista vai para o deserto, ele começa a pregar. João nunca curou um enfermo, João nunca operou em milagres. O milagre que João presenciava diariamente era o arrependimento dos pecados e as pessoas sendo batizadas. Em dado momento Jesus diz: o que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Não, alguém carregando a mensagem do reino de Deus e pregando aquela mensagem sem diluí-la, sem negociá-la. E ele tinha uma mensagem muito educada. Ele chamava as pessoas de raça de víbora. Quem vos livrará da ira vindoura? E ele, de forma muito educada e elegante, ele dizia: olha, o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no inferno. Mas as pessoas iam. E um belo dia Jesus aparece naquela reunião, e ninguém sabia quem Jesus era. Ele era meramente um homem de Nazaré, crescendo como uma pessoa comum entre tantas outras pessoas comuns que estavam ali. Aquele rio Jordão era um rio onde se passava por ele todos os dias. Eram águas de batismo que João Batista usava para trazer a pedagogia do novo nascimento, do arrependimento. Mas naquele dia aquele rio deixou de ser comum. Em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 3, aquelas águas eram as águas mais importantes da história da humanidade. Não era meramente um rio que você passa por ele todos os dias. Naquelas águas do rio Jordão nasceria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era primo de Jesus. Se você olhar para a história do Evangelho, você vai ver que Maria e Isabel passaram e gastaram um tempo juntas. As crianças saltaram no ventre. Então é muito provável que Jesus e João Batista cresceram juntos, de certa maneira. Se encontravam pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, na festa dos tabernáculos, na festa da Páscoa. Certamente eles se encontravam na festa de Pentecostes. Eles estavam ali, sempre juntos, sempre, em comunicação. Mas naquele dia, quando Jesus surge entre a multidão, aquele homem desconhecido, um homem de Nazaré, filho de um carpinteiro, filho de uma mulher que era só uma entre tantas hebreias. João Batista era por direito e por dever o sumo sacerdote, mas ele não podia usar uma estola sacerdotal, porque a estola sacerdotal estava corrompida pela religião romana. Os homens da religião estavam na folha de pagamento do imperador. Ele não podia comer uma comida comum como a nossa, mas também não podia comer a carne do sacrifício, os pães da preposição. Estamos juntos aqui, irmãos? Então João Batista foi e aderiu a uma nova configuração, um novo formato. Ele usava pelo de camelo e comia mel e gafanhoto. Mas ele era o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, ele tem uma função em específico, talvez a sua principal função: apontar um cordeiro para ser imolado. E uma vez por ano, o sumo sacerdote oferecia aquele cordeiro como uma oferta que o autor de Hebreus chama de oblação, uma oferta pelo pecado. O
sumo sacerdote fazia isso, João tinha esse dever e esse direito, e Jesus era uma pessoa completamente e totalmente desconhecida. O Rio Jordão era um rio comum, mas naquele dia todas essas peças se juntaram, e aquilo produziu uma explosão de alegria no céu, o temor do inferno e a salvação dos homens e das mulheres. Porque quando João vê aquele homem vindo, ele aponta o dedo, assume o seu lugar de sumo sacerdote, e ele aponta para aquele que era até então seu primo, mas agora deixa de ser. Agora aquele homem que estava vindo, quando João aponta, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode imaginar essa cena? Jesus chegando na igreja mais frequentada da região, como um total desconhecido, como um anônimo. E agora ele era a quem João, o pregador mais famoso, mais ouvido, mais aclamado da época, embora tivesse uma mensagem dura, mas as pessoas ansiavam por aquela mensagem, desejavam aquela verdade e aderiam àquela verdade. A mensagem de João, diz o texto, que mexeu com toda a sociedade. Os políticos foram até ele, os publicanos foram até ele, os oficiais foram até ele, o povo ia até ele, buscando uma direção. Como a gente procede depois de receber orientação profética? E João não mandava ele jogar óleo na cidade com helicóptero. João não mandava eles raparem as barbas e saírem espalhando as barbas. A gente já viu tanta coisa esquisita dos movimentos proféticos do Brasil, mas é interessante que naquela ocasião, quem perguntava o que a gente faz agora, João dizia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, o espírito profético vai nos conduzir a responder às dores do mundo, amém, irmãos? Aquelas que acontecem no chão da vida. Agora Jesus não era mais um anônimo, ele era aclamado por Israel todo e por todas as nações que estavam por ali, os samaritanos, os da Judéia, os romanos, a multidão que estava ali, agora perguntava: quem é esse aí? Que tal de Cordeiro de Deus é esse? Quem é esse cara que João está falando dele? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? As pessoas já começaram a digitar o nome Jesus de Nazaré no Instagram, Jesus de Nazaré no Google, mas não tem nada dele no YouTube, não tem nada dele em lugar nenhum. Quem que é esse cara? Jesus chega para ser batizado e João diz: não, convém que eu seja batizado por você. Jesus diz: não, me batiza, porque convém que se cumpra o que foi escrito: você é o sumo sacerdote, eu o Cordeiro de Deus. Irmão, se tem uma cena na eternidade que, se eu puder ver e rever lá na biblioteca de vídeos e registros do nosso amado Deus, eu quero ver essa cena. Quando eles entraram na água do Jordão, eu imagino aquele monte de gente. Eu nunca fui a Israel ainda, mas segundo o carro nós vamos, né, cara? Aí a gente olhou aqui aquela doideira toda. E quando Jesus estava prestes a ser batizado, veio uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, a ele ouvi. Irmão, já fazia muitos anos que o povo de Israel não tinha uma relação tão profunda com a voz de Deus. Agora uma pessoa anônima surge numa conferência, sentou lá no fundinho, discreto, tranquilo, mas João acendeu luz sobre ele. Ele foi ser batizado como todo mundo estava sendo, e depois de tantos e tantos e tantos anos, centenas de anos, sem ter aquela experiência profunda com a voz de Deus, o próprio Deus, irmão, como que foi isso? A voz de Deus é como um som de trovão, como voz de muitas águas, ela não é confundida. A voz de Deus vem e diz: esse é o meu filho amado. Contextualizando para uma linguagem à la Romário,
Esse é o cara. Escuta ele. Jesus foi batizado, e ao ser batizado, o Espírito Santo veio no formato de uma pomba. Você pode imaginar o céu naquele dia, o ambiente daquele culto, a densidade da glória de Deus naquele lugar. E agora, Jesus está famoso, todo mundo está seguindo ele, os celulares filmaram, as pessoas agora querem saber quem é esse tal Jesus. Ele foi promovido, Deus jogou ele lá em cima. João, que era a figura mais popular da religião, sabe, um homem tinha um respaldo da terra, tinha um respaldo do céu, e até a natureza se manifestava de forma divina para respaldar o ministério daquele tal Jesus. O que ele saiu dali e foi pregar? Não, ele foi promovido para depois ser escondido. Se Deus promover algumas pessoas, eu sinto no meu espírito que algumas pessoas estão vivendo isso aqui. Deus te promoveu, depois te escondeu. Fica tranquilo, você vai vencer o diabo e vai sair de lá para pregar coisas muito profundas. No deserto. Para que ser tentado pelo diabo? 40 dias. Mas como assim, rapaz? Você tem que gravar vídeo todo dia, você tem que fazer live, você tem que fazer um post Rapaz, você não fez um stories. Você tinha tanta gente lá, cara. Pessoal, no mundo onde todo mundo quer ser visto, e sempre foi assim, tá? Isso não é oriundo do contexto de internet, smartphone, não. As pessoas sempre quiseram ser vistas, celebradas, amadas, respeitadas, reconhecidas. Jesus abandona toda essa dinâmica de necessidade humana e vai para um apontamento que o Espírito Santo estava levando ele. Ele não foi por polivalência, ele não foi porque alguém deu uma sugestão para ele, ele não foi, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus se tornaria o produto mais consumido da religião evangélica a partir daquele momento. Mas o reino de Deus não corresponde, sabe, não atende às demandas do consumismo evangélico. O reino de Deus tem uma estrada profética, uma proposta profética, e ele treina o coração daqueles que querem andar por essa estrada, por essa proposta e por essa dinâmica profética. Então, se Deus precisar me mostrar e me esconder, Ele é Deus, e eu estou disponível. O vento sopra onde quer, e Jesus não se permite se tornar um produto consumido por aquela religião, sabe, judaica. Eles esperavam um Messias que tivesse a característica das suas expectativas, dos seus anseios políticos, das suas ideologias, dos seus pressupostos. Jesus aceita o convite do Espírito Santo para ir ao deserto e se tornar um anônimo de novo. E depois de vencer o diabo, depois de enfrentar as tentações, depois de lidar com todos os argumentos, e saiba de uma coisa, olha para mim, o diabo não tenta homens de Deus com a Bíblia do diabo. O diabo não usou a Bíblia do diabo, o diabo não usou a Bíblia do Islã, o diabo não usou a Bíblia do budismo, o diabo não usou nenhuma Bíblia, o diabo usou a Bíblia. E isso significa que esse adversário sagaz e astuto não trafega meramente pela via da mentira, porque talvez a mentira para a gente é uma coisa muito escancarada, mas talvez a principal estratégia do diabo seja nos introduzir em uma rota de engano, um pouco de verdade, um pouco de sofisma, um pouco de vaidade, um pouco de ambição, e a gente forma uma verdade customizada, oriunda dessa ideologia e teologia, sabe, sei lá, chama ela do que quiser, triunfalismo, prosperidade, coach, mas ela não corresponde à mensagem completa dessa nova vida. A verdade é uma só, e você não precisa de um eis que te digo para obedecer o que está escrito. Tem gente que é tão resistente à verdade
que ela paga um coach. Ela é crente há 20 anos, agora ela compra um curso de um coach que vai ler o livro de provérbio para ela. Você teve a Bíblia a vida inteira e não leu o provérbio. Agora você está pagando um coach para ler provérbio para você. Você tem o Espírito Santo. Você é carregado pela verdade do Evangelho. Você tem um poder, sabe, um rio de água viva fluindo de você. O diabo tenta enganar e seduzir Jesus. Para quê? Para levar Jesus para essa rota, dizendo: olha, você vai ser o produto mais consumido da religião. Você vai se tornar o pregador mais famoso. Ó, eu vou te levar aqui no alto do monte, tudo isso te darei. Eu botei um vídeo de novo. Eu estava na África do Sul e eu não fazia ideia que ia dar o alarido que deu, né? Mas eu tenho uma aplicação que é bíblica. E sinto muito te dizer, se você está assistindo a gente online, vai assistir depois, mas se você sobe o monte atrás de uma bênção, talvez a única pessoa que possa te atender é o diabo, porque foi a única pessoa que ofereceu benefício em lugar alto. Se Deus te levar no monte, Ele te leva para você oferecer sacrifício para Ele, e muitas vezes para que você seja o sacrifício. Isaac foi oferecido no monte. Jesus, o Filho de Deus, morreu no monte. Monte é lugar de morte, monte é lugar de suar sangue, monte é lugar de se sacrificar, não é lugar de negociar com a chama. Quem oferece benefício no monte é o diabo. Vocês estão comigo aqui, irmão? Ou está chateado já? Ainda bem, mas eu vou conseguir te chatear. Depois de vencer o diabo, Jesus sai para pregar esse sermão, o sermão mais importante da fé. Se Jesus tivesse, talvez, não dito mais nada após esse sermão, a nossa espiritualidade estaria resolvida só no Sermão da Montanha. Ali, Ele ensina para a gente o que é ser feliz. Ele ensina para a gente de quem é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque enquanto todo mundo guerreia por um pedaço de terra, os mansos herdarão a terra toda. Bem-aventurados sois vós quando as pessoas imaginarem você, porque quem fala mal de você não te conhece, te imagina. As pessoas acham que nos conhecem, elas só imaginam. E quando essas pessoas que te imaginam, que não te conhecem, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim, sabe, se regozije e se alegre, porque eles fizeram com aqueles que vieram antes de vocês. Bem-aventurado você será, porque até quem te imagina e te difama está te abençoando. Na dinâmica do reino de Deus, você está sendo abençoado por quem te imagina e te difama. Aprenda uma coisa, seja feliz aprendendo algo. O que você pensa sobre mim não muda quem eu sou. Seja feliz assim. Aí Jesus, ele nos ensina sobre a primeira busca. Olha, de tudo que vocês precisam buscar, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ali Jesus atribui a nós a nossa identidade coletiva. Todo mundo está buscando um propósito de vida, e vai para lá, e vai para cá, e pede oração, e pede profeta, e sobe o monte, e vai, irmão, busca. Só que é muito mais simples. Jesus nos ensinou que a nossa descoberta individual acontece a partir de uma descoberta coletiva. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Se você se vê como sal da terra e luz do mundo, participando de um ambiente onde todo mundo ali quer ser sal da terra e luz do mundo, automaticamente você vai se descobrindo, e esse lugar vai emancipando você para cumprir o seu papel na terra. Jesus vai ensinando para a gente como a gente tem que orar. No Sermão do Monte ele ensina e nos mostra que Deus usou todo o seu poder de Deus para se revelar como um Pai. Então, quando vocês orarem, vocês não vão orar para um ser distante, olhando do alto e enxergando vocês com soberba. Deus não é um velho, com barba branca, cabelo branco, nada contra barba branca e cabelo branco, amém?
Mas Deus não é um velho sentado no trono com um pedaço de madeira esperando você fazer qualquer coisa para te castigar. E quando você faz uma coisa legal, Ele põe uma estrelinha na sua testa e te dá bombons. Não, quando vocês orarem, vocês não vão orar para esse Deus que algumas pessoas nos transmitiram e nos ensinaram sobre. Esse Deus é diferente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse Pai é perdão, esse Pai é recomeço, esse Pai dispõe graça, esse Pai dispõe provisão, esse Pai livra da tentação, livra do mal. Jesus ali nos ensina, sabe, a lidar com as buscas. Vocês estão angustiados, agoniados, vocês estão aflitos, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. E o suicídio que a gente consente hoje, talvez hoje a gente está mais atento para isso, mas antigamente era tão consentido esse tipo de suicídio. Que suicídio é esse, pastor? Se a pessoa chegasse e dissesse: eu estou me matando de fumar, você ia dizer: não, pelo amor de Deus, procura alguém, vamos te ajudar. Ah, eu estou me matando de beber, estou alcoólico. Não, vamos te internar, vamos arrumar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Estou me matando nas drogas. Não, não pode, meu Deus, você é uma pessoa boa. Mas quando alguém diz: eu estou me matando de trabalhar, você fala: nossa, que coisa boa. Está se matando de trabalhar, que coisa maravilhosa. Está ganhando dinheiro? Vocês estão comigo aqui? Aí Jesus fala: olha, para de se matar, porque quem de vocês pode acrescentar um côvado à sua existência? Vocês não estão entendendo nada. Observa os lírios, eles não tecem, nem fazem roupas, eles não vão na Zara, eles não têm cartão de crédito, mas nunca, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Olha, vocês não observam os pássaros? Jesus nos ensina uma outra prática espiritual. Diga comigo: prática espiritual. Que prática é essa? Contemplar. Por isso que é maravilhoso o presente que Deus nos deu lá embaixo, o bosque. Irmão, tem dia que eu chego ali e eu vejo as araras sair no tapa. Irmão, é típico casamento. Não sai no tapa não, irmão, pelo amor de Deus. É no sentido figurativo. Não vai pôr a mão em ninguém não, que é pecado muito e é crime. Mas as araras, elas brigam, elas rosnam e tudo mais e tal, e pá, e daqui a pouco elas pulam para uma outra árvore, e aí estão esfregando o bico um no outro, estão se abraçando. E tudo que Deus fez para a gente foi dispondo a gente uma prática espiritual chamada contemplação. E Jesus nos ensina isso no Sermão da Montanha. Salmo 19 vai dizer que os céus refletem a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não se há nenhum som, mas toda a terra pode ouvir a sua voz. Tudo o que Deus fez, prega para a gente, amém? E Jesus nos ensina, Ele diz: olha lá os lírios, olha lá os pássaros. Ah, pastor, então agora eu vou viver de amor, vou me casar e vou viver de arte na praia, vender miçanga, que Deus vai cuidar de mim. Não é isso que eu estou falando. Ele está falando de uma busca. E Ele está falando: olha, Jesus não está proibindo a gente de acumular tesouro não. Se você tem posses, glória a Deus por isso. Mas Ele só não está te deixando enganado. Como Ele está falando para os discípulos, Ele está dizendo: olha, você tem posses? Beleza. Só que é o seguinte: o fato de você ser meu discípulo não vai evitar que a traça e a ferrugem e o ladrão queira roubar aquilo que você está acumulando. Ah, você tem fazenda, você tem casa, você tem carro, você tem imóveis, você tem dinheiro, beleza, você é meu discípulo, mas saiba de uma coisa: mesmo que você seja meu discípulo, ao acumular essas coisas, a traça e a ferrugem podem devorar os seus pertences, aquilo que você está. Alguém está aqui comigo? Tudo isso pode ser devorado, lambido pela traça e pela ferrugem. E outra coisa, o ladrão vai querer roubar o que você tem. Não existe um benefício, não existe um nível de segurança VIP.
não existe uma guarda angelical que vai proteger seus pertences. Agora, eu te digo uma coisa: se você acumular tesouro no céu, lá ninguém te rouba, lá ninguém pega o que é seu, lá está guardado pelo próprio Deus. Então ele nos mostra uma coisa: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele ensina para a gente como é que a gente deve viver de forma comunitária. Quando o irmão está pregando uma coisa que não faz sentido e está comprometendo a salvação de outras pessoas, eu estou tendo que fazer isso mais do que eu gostaria de fazer. Pessoas que são públicas e que estão falando coisas, sabe, hoje a gente conversava, eu passei a tarde conversando com o Felipe Valadão sobre coisas que as pessoas estão dizendo, e a gente consegue detectar e ver um risco, e a gente dizer: cara, a gente vai ter que chamar essa pessoa para trocar uma ideia, porque ela está falando isso publicamente. A gente está com a nossa consciência pastoral dizendo: isso é um perigo, essa pessoa não pode dizer isso. E ali o texto bíblico vai nos ensinar. Estamos juntos aqui, irmãos? O texto bíblico vai nos ensinar como é que a gente é zeloso com o rebanho, como é que a gente cuida do povo de Deus. Olha, chega no seu irmão, repreende ele. Se ele aceitar, você ganha o coração dele, você ama ele. Você não faz isso para expor, você não faz isso para fazer uma pirotecnia, sabe, profética de caos, expondo o erro e as mazelas dos outros. Não, você chega e fala: é uma autoridade, é uma pessoa pública, é alguém. Você chega e fala assim: meu irmão, o que você está fazendo está errado, o que você está dizendo não tem concordância com a palavra. Ah, e se ele não ouvir? Você leva uma ou duas testemunhas e fala. E se ele não ouvir? Aí eu não vou dizer desse irmão, mas eu vou dizer: olha, esse ensino é anátema. Isso vai produzir transtorno para sua casa, transtorno para sua família, transtorno para o seu casamento. Jesus nos ensina isso no Sermão da Montanha. Mas depois de nos ensinar todas essas coisas, ele termina esse sermão de uma forma muito maravilhosa. Ele termina dizendo o seguinte: coloca lá para a gente o verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Há duas palavras que saltam no fim desse sermão. Olha para mim: o sermão mais importante da fé cristã, mais importante. Jesus aqui não fala por parábolas. Jesus aqui está usando uma linguagem direta, reta, pregando o sermão que é conhecido pela maioria dos estudiosos da Bíblia como a carta magna da fé cristã. E ele termina esse sermão nos convidando para quê? Para que a gente não seja meramente ouvinte disso. Ele está dizendo: olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato. E a gente vai perceber que a dinâmica é basicamente a mesma, que a mesma coisa acontece com ambos. O dia mau vai vir, a chuva vai vir, a aflição vai vir. Uma casa resiste, a outra não. Quem aqui já construiu a sua própria casa? Já teve essa felicidade? Levanta a sua mão, só para eu te conhecer. Eu não tive esse prazer ainda, mas eu quero ter. Eu acredito que seja um contentamento e uma satisfação muito grande, sim ou não? É prazeroso, sim ou não? Quem aqui comprou um apartamento na planta? Levanta a mão. Ou uma casa na planta? Deve ser prazeroso demais, sim ou não? Por quê? Porque não há um investimento mais importante de uma vida humana do que uma casa. Vocês estão comigo? Está no consciente coletivo de todo mundo. Quem casa quer casa. A casa é o investimento da vida. É onde você vai se casar, é onde você vai ter filhos, é onde você vai criar seus filhos, é onde você vai receber seus amigos, é onde você vai viver as experiências mais gloriosas da vida, que é o prazer entre um homem e uma mulher, que é viver a gestação,
que é viver o nascimento de um filho, quer ver um filho aprendendo a falar, quer ver um filho aprendendo a andar, quer receber os seus amigos mais próximos, quer pedir perdão e ser perdoado, quer oferecer perdão quando se é ofendido. Quem está comigo? Tudo isso acontece na casa. A casa é o ambiente mais, sabe, se o céu se parece com alguma coisa, se Deus precisar escolher alguma coisa que se pareça com o céu, aqui na terra, esse lugar se chama casa, família. Nada é mais parecido com o céu do que um homem e uma mulher se amando, se aceitando, se perdoando, construindo uma vida juntos, do que conduzir uns filhos ao Senhor. Hoje meu filho, 3 horas da manhã, mandou uma mensagem chorando para Josi. Estava dormindo lá eu tive uma visão, mãe, eu não consigo dormir, eu estou adrenalinado. Eu nunca tinha. O Estevão é muito discreto, muito na dele, e ele estava possuído pelo Espírito Santo, dizendo: eu tive uma visão, mãe, eu vi uma coisa que eu não sei nem se eu vou conseguir contar, e eu não consigo dormir. Ora por mim, o que eu faço com isso que eu vi? A casa é um ambiente onde proporciona isso. E aonde você vai construir ela? E como você vai construí-la? Todo aquele que escuta as minhas palavras, o texto diz, o último ensino de Jesus no Sermão do Monte é sobre prática. Diga comigo, prática. A gente chama isso na teologia de praxis. O evangelho não é romântico. Ele até se parece com algo romântico. Ele até tem uma alusão ao romantismo. Quando você lê o livro de Cantares, ele parece uma coisa muito bonita, de um rei que, sabe, que se fez pobre. Isso é muito poético e bonito. Mas olha para mim, acima de todo romantismo, acima de toda poesia presente no Evangelho, o Evangelho é acima de qualquer outra coisa uma proposta prática de vida. Essa mensagem de hoje precisa virar alguém amanhã. Você precisa ouvir essa mensagem e se transformar em um pai melhor, em um marido melhor, em uma esposa melhor. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Isso precisa produzir algum tipo de alteração na maneira como você vive a vida. Isso precisa esmiuçar as penhas, as pedras que estão presentes no seu caráter, na sua forma de enxergar, de viver. Essa palavra precisa esmiuçar você. Essa palavra precisa penetrar você como uma espada, sabe? Ela vai ao lugar onde nenhuma máquina humana vai. Ela vai às juntas e medulas, a alma, espírito. Ela discerne os pensamentos, ela discerne as intenções, ela organiza você interiormente. Ela precisa produzir isso. E o que faz isso é a prática. Não há maneira melhor de terminar um sermão do que essa. Chamar os seus ouvintes a um posicionamento prático diante de tudo aquilo que eles ouviram. O quanto a sua fé corresponde aqui à maneira como você vive. Você acredita em tudo que eu estou dizendo? Caso contrário, você não estaria aqui. Mas qual a distância dos nossos hábitos que nos emancipam para práticas espirituais? Porque a gente pode viver como insensato a vida inteira, ou a gente pode viver como gente prudente. A gente pode viver como aqueles que resistem à maldade dos dias, à perversidade dos dias. O quanto a nossa vida corresponde a essa dinâmica de insensatez ou de prudência. Não existe forma melhor de terminar. Se nós vivermos só de teoria, se a gente viver só de culto em culto, a gente vai cair, sabe, no pecado que Jesus mais confrontou durante todo o seu ministério. Jesus não tinha problema com cegos. Olha para mim. Jesus não tinha problema com os cegos, com os coxos. Jesus não tinha problema com aqueles que tinham dificuldade de crer. Jesus não tinha dificuldade com as mulheres que eram pegas em adultério.
Jesus não tinha dificuldade com os beberrões e com os pecadores. Agora Jesus tinha muita dificuldade com os hipócritas. Jesus sabe aonde você chora. E o convite ao Evangelho é o convite a permitir que essa mensagem transforme a sua existência, mude a sua vida, e você construa a sua casa sobre uma rocha chamada Cristo Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Graças a Deus, Deus conhece o meu coração. Eu quero me gastar pelo Evangelho, e eu quero que a minha casa se gaste pelo Evangelho. Manter o meu coração longe de um montão de coisa, para viver essa mensagem, para praticar essa palavra pregada por Jesus. Eu vivo a fé durante um bom tempo, e ao longo desse tempo a gente percebe duas marcas distintas. Se eu não conseguir terminar hoje, eu termino domingo que vem. Duas marcas distintas em crentes, dois tipos de crentes e duas marcas distintas. Um carrega a marca da continuidade, da perseverança, da constância. Tem uma fé que dura. Ontem eu estava sentado numa mesa, ouvindo o Flavinho falar do pastor Márcio Valadão. Eu estava conversando com gente tão piedosa que também não é conhecida. E as pessoas na mesa, nas nossas mesas pastorais, elas perguntam para mim: Vilela, o que você está perseguindo agora? Qual que é o seu anseio de ministério? O que você quer? O que você está querendo aprender? Porque a gente não consegue ler todos os livros que a gente gostaria de ler. A gente não consegue sentar com todo mundo que a gente gostaria de sentar. Bem, gente, então você precisa ser intencional naquilo que Deus está te apontando. A nossa comunhão não é que ela é seletiva, ela precisa ser intencional. Isso é remir o tempo. Se eu quero aprender sobre uma determinada área da vida onde eu onde me falta, eu preciso sentar com gente que tem aquilo para me oferecer. O que é a sua busca? A minha busca é com gente que continua. É com gente que continua. É com gente que continuou. É com gente que perseverou. Porque aqueles que serão recebidos nos tabernáculos eternos são aquele que perseverar até o fim será salvo. Com quem eu quero me conectar? Com gente que continua. Com gente que não coxia entre dois pensamentos. Com gente que colocou a mão no arado e nunca olhou para trás. Com gente que edificou casa sobre a rocha, com gente que teve paciência, com gente que sabe que caminhou constantemente aqui, sabe, numa firmeza, numa perseverança. E há quem diga que a perseverança é uma teimosia com propósito. O cara é teimoso pra caramba, ele foi aqui, mas havia um propósito claro no coração e na mente dele, e ele foi aqui, andando. Eu quero me conectar com esses. E a gente vê essa marca. Entretanto, a gente vê outra marca, a marca da inconstância. Gente que está há muitos anos expulsando os mesmos demônios. Gente que não sai do lugar. Gente que se torna dura, que se torna crítica. Gente que não se abre para o novo. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de você. E que se isso aconteceu com você, esse Jesus está aqui para te orientar, para tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, e para, devolver você para uma rota de sobriedade, de experiências sobrenaturais. Surge uma pergunta: por que algumas pessoas fracassam na vida cristã e outras pessoas conseguem avançar na vida cristã? Vamos terminando aqui, depois a gente continua. Estamos juntos aqui? Faz sentido para você o que você está recebendo? Gálatas 3, capítulo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós vos aperfeiçoando na carne. Esses são aqueles os quais Paulo está falando para os Gálatas.
Olha, vocês começaram no espírito, vocês começaram na pureza, vocês começaram na inocência, e agora vocês estão se aperfeiçoando pela polivalência, pela carne. Agora vocês estão mergulhados em tantas coisas que não correspondem à maneira como vocês começaram. E a gente vê duas marcas: gente que continua se aperfeiçoando no espírito, e gente que, sabe, carnificou a fé que tem. Ficou tão intelectual, tão inteligente, tão observador, tão crítico da fé alheia. Sabe que não tem correspondência com a maneira como eles começaram. São insensatos que começaram no espírito, mas estão agora se aperfeiçoando. Estão customizando o evangelho. Se tornaram legalistas, e essa era a denúncia contra os Gálatas. Olha, vocês são legalistas. É interessante, irmão, que, deixa eu só abrir um parênteses para a gente ir terminando mesmo. Há na Bíblia, no livro de Gálatas, o fruto do Espírito, e não os frutos, diga comigo, o fruto do Espírito, e os frutos da carne. Esse texto foi escrito, olha para mim, para rebater o legalismo, mas de forma equivocada, muita gente cortou esse texto para nos oferecer legalismo. E com todo respeito, os nossos teatros, as nossas pantomimes, as nossas canções sempre está dizendo: olha, os frutos da carne são esses: prostituição, lascívia, essas coisas você não pratica. Em contrapartida, você pratica aqui bondade, longanimidade, não é assim? Você tem que praticar essas coisas nós não praticamos. Essas coisas são o Espírito Santo depositando em nós, na nossa relação com o Espírito Santo. Nós fomos aperfeiçoados no Espírito, não na carne. Não é a nossa carne que fabrica esse tipo de comportamento. O Espírito Santo transforma a sua natureza, coloca em você esse fruto, e agora isso emana de você pelo Espírito. E aí o autor está dizendo: se vocês tentarem praticar isso pela força do braço, isso vai terminar aqui, na prostituição, na lascívia, na avareza, no homicídio, na inveja, em todas essas coisas. Por isso Paulo está dizendo: vocês começaram no espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Vocês querem conquistar uma santidade pela carne? Estamos juntos aqui? Jesus não está apenas nos convidando à prática ao final do seu sermão. Ele está de uma forma metafórica nos mostrando que resultado essa vida prática produz. Como será a nossa história a partir da adesão ao seu ensino. Nessa metáfora que Jesus faz da casa, ele apresenta dois indivíduos, ambos têm a mesma missão: construir uma casa. Nós estamos aqui diante de uma plateia de não sei quantas pessoas, mas todos aqui temos uma missão: construímos uma casa. Como você vai construir essa casa? Eu espero que você volte aqui no próximo domingo para a gente continuar falando sobre isso. E a nossa intenção de verdade é produzir reflexão, para que essa reflexão transforme a sua vida e conduza você a obedecer tudo aquilo que Jesus quer que você obedeça. Construir a casa é dar resposta aos seus ensinos, seguir um plano de Deus. Vou marcar aqui e depois a gente continua. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Eu vou terminar falando de duas casas específicas. Uma casa de um homem chamado Abinadab. Bom homem, pastor, sacerdote. O que ele fez, pastor? Ele guardou a arca de Deus na casa dele por 20 anos, 25 anos. Imagina você hospedar a arca de Deus na sua casa. O que é a arca de Deus, pastor? Era algo que representava a presença de Deus. Ela ficou fora de Israel por muito tempo, e quem protegeu essa arca foi Abinadab. Que homem maravilhoso, sim ou não? Essa arca estava na casa dele, estava lá, zelou dessa arca. Qual foi o problema? O problema é que a casa de Abinadab
não aprendeu a tocar na arca. Um belo dia Davi acordou e diz: vamos buscar a arca de Deus. E Davi foi, de um jeito errado. Um carro novo, boi novo, força, dinheiro, enfim, vou falar um nome aqui que senão eu magoo alguns. Mas eles foram, pegaram aquela arca, botaram nos trio elétrico e foram. Em determinado ponto da viagem, os bois tropeçaram, porque os bois sempre tropeçam, sim ou não? Serviço sempre tropeça. Eu trabalho com a minha esposa há muitos anos. De vez em quando o boi dá uma tropeçadinha. Lá também dá, Fábio? Lá também dá, Carlos? Tem dia que tropeça umas 2 vezes. Tem dia que tropeça de manhã, de tarde e à noite. Tem dia que tropeça e o homem é tão bobo que nem percebe que tropeçou. E aí você chega para fazer um carinho, a mulher está com a cara virada. Fala: o que aconteceu? Você não viu que tropeçou? A resposta que você me deu? Chega na igreja, muda a cara, pega na mão e vamos adorar Jesus. Essa é a dinâmica da vida, não é falsidade não. Está superando, está vencendo, os bois tropeçam, amém? Coisas ruins acontecem em toda casa. Tanta casa na areia, casa na rocha, veio vento, veio tempestade, veio chuva, veio tudo. A maneira como o seu casamento foi construído, consolidado, a sua casa foi consolidada, vai resistir ou vai sucumbir. Mas Abinadab estava lá com a arca na casa dele. Aí ele entrega a arca para o rei Davi. O rei Davi está levando a arca. Os bois tropeçaram, a arca caiu. E Uzá, filho de Abinadab, tocou na arca. Na hora que ele tocou, ele morreu. Eu vou te falar uma coisa muito séria agora. Em 20 anos, com a arca na casa dele, a única coisa que ele conseguiu colher com isso foi o velório de um filho. Essa não é a dinâmica que Deus estabeleceu para a vida. Não são pais que sepultam filhos. Em 20 anos, aquele homem, a única coisa que ele conseguiu obter desses 20 anos foi fazer um velório de um filho. Em 20 anos ele não ensinou seu filho a tocar na arca. Em 20 anos ele não produziu pedagogia para sua casa. Em 20 anos só havia a arca ali, mas não havia uma compreensão do que aquela arca representava e significava. Sabe, o seu filho não vai querer a sua fé se ele não perceber a prática do evangelho na sua vida. Você não vai impor a sua fé. Mas meu filho nasceu na igreja. Irmão, o diabo nasceu no céu. Nossos filhos não vão querer mais a nossa hipocrisia. Ou você decide viver essa palavra, ou você decide aplicar tudo aquilo que você já sabe, ou você decide construir a sua casa sobre a rocha, ou quando o vento vier, quando a chuva vier, quando a tempestade vier, a sua casa não vai resistir, e você vai viver como um insensato. Em 20 anos, sem se preocupar com os fundamentos, sem se preocupar em estruturar aquela casa da maneira adequada, a única coisa que aquela casa teve foi um velório, uma alteração na dinâmica natural da vida. Essa arca vai para a casa de um homem e ela fica lá 3 meses, na casa de Obed-edom. São 2 casas. A casa de Abinadab, em 20 anos. Olha para mim. Se você está vivendo alguma situação na sua casa, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não tome isso como uma acusação, porque Deus faz nova todas as coisas, e Deus te dá e estende graça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Erga suas mãos. E Deus estende graça sobre a sua vida, para que o curso da sua família, da sua casa, seja corrigido em nome de Jesus.
E quando você vai restaurar, eu ia falar isso lá no final, mas eu falo domingo que vem. Quando você vai restaurar, eu ia falar de uma capela que foi restaurada e eu presenciei aquilo. E você pensa, o que eles vão fazer? Eles vão refazer as paredes, eles vão pintar as paredes, eles vão reformar as paredes? Não, quando uma casa é restaurada, ela não é respaldada naquilo que se vê, ela é respaldada nos seus fundamentos. Os fundamentos da sua casa serão restaurados em nome de Jesus. 3 meses essa arca foi para a casa de Obed-edom. Obed-edom morava numa periferia, numa zona pouco frequentada, em uma rota pouco utilizada. Davi era um homem piedoso e justo e passava por ali. Aquela era uma rota de leprosos, aquela era uma rota de cegos, aquela era uma rota de gente que vivia a esmo, fora da cidade. Davi passava por ali. Ele era um bom rei. Obed-edom morava ali, naquele lugar. Mas quando a arca de Deus foi para a casa dele, em 3 meses, houve uma prosperidade absurda. Aquilo chamou a atenção do mundo. Eu declaro em nome de Jesus, que se em 20 anos você não entendeu, não transmitiu, não viveu de forma prática, não transmitiu pedagogia na sua prática do Evangelho, que nos próximos dias da sua vida você ensine, e isso traga, sabe, compreensão de Deus, a paixão pelo Evangelho. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Feche seus olhos, comece a orar.